aplaudindo um canalha que diz que é lamentável 120 terroristas morrerem. Faccionado, gente, era pra ser caçado nas ruas como se fosse uma peste, uma praga, sabe? Política de abate de javali. O PSB, provocado por Casagrande, entrou no Supremo Tribunal Federal para pedir que a PF e o MPF, o Ministério Público Federal, investiguem o governo do Rio de Janeiro e os policiais envolvidos na operação. É disso que a gente está falando, de um governador que escolheu o seu lado. E não é o lado da população. Escolheu o seu lado em um país que vive em guerra, mas só um lado sabe que tá em guerra, enquanto o outro é batido igual mosca. E quer dizer, o nosso governador e os partidos de extrema esquerda trabalham para garantir esse cenário. Ele não foi pressionar por uma reforma penal no dia seguinte. Ele não foi pressionar por uma lei de abate que permita abater quem tá de fuzil na mão. Ele não foi pedir pelo fim de progressão de regime para quem mata uma autoridade pública, para quem mata um policial. Ele não foi pedir por nada disso. Ele foi pedir por proteção para as facções criminosas do Brasil. E a prioridade que a gente viu nesses 3 anos aqui no Espírito Santo não foi uma, não foi duas, não foi uma exceção. Todos os projetos de lei que a gente batalhou aqui nessa casa para dificultar, para prejudicar a vida do criminoso, o governador colocou todo o seu peso político, a sua força, para trabalhar de forma contrária. A nossa lei que proíbe televisão na cela, até porque ele entrou no projeto Pena Justa do governo federal, foi o pioneiro. Ele quis ser o voluntário na aplicação desse projeto, que impõe televisão dentro de cela dos criminosos mais perigosos aqui desse estado, com programação cultural, com filminho pra ele ver. Essa é a política do governador. Ele trabalhou contra a nossa lei para proibir visita íntima para faccionado. Uma coisa que qualquer leigo desse país sabe, que são nas visitas íntimas que eles delimitam ordens, atuação do crime, o que é que vai ser feito, que eles recebem informações, que eles recebem drogas, aparelhos celulares. Eu me pergunto, o que é que leva uma pessoa a defender visita íntima de faccionado? Mas eu não consigo entender. A nossa lei que proíbe jiu-jitsu para presidiário aqui nesse estado, foi com muito custo que a gente conseguiu emplacar ela, porque até então, quando a gente chegou aqui nessa casa, os presos do Espírito Santo recebiam aulas de artes marciais. É uma formação de mega soldados, tipo a Rússia fazia antigamente, buscando formar mega atletas, super atletas. O Espírito Santo trabalhava na formação de super criminosos, super faccionados. Então, quer dizer, a construção do caminho é muito clara para quem quiser ver, e a solução não vai vir de quem trouxe o nosso país até aqui, ela não vai vir. Então acho que chegou num ponto que a gente vai ter que escolher e se definir como sociedade. Qual o futuro que a gente quer? Qual o país que a gente quer para os nossos filhos? Um país que as autoridades públicas recebem salário para proteger as facções narcoterroristas? O que o PSB fez no Supremo foi peticionar em nome do Comando Vermelho, como se fosse um escritório deles, um escritório jurídico do crime organizado no Brasil. É disso que se trata. A situação que o Rio de Janeiro exporta para os outros estados não é uma situação de criminalidade comum, não. É de terrorismo, e todo mundo sabe muito bem. Pesquisem o histórico do CV. Qual foi a fundação do Comando Vermelho, como que ele surgiu, que vocês vão entender porque todos, sem exceção, os políticos de extrema esquerda defendem eles. Porque não são simplesmente uma facção criminosa, mas são um braço operacional dos partidos de extrema esquerda. O Comando Vermelho foi fundado com a união durante o regime militar de presos criminosos violentos com presos revolucionários, os subversivos, comunistas, que eram jogados todos na mesma cela e organizaram um crime como mecanismo de revolução. Então o que eles fazem hoje é um trabalho operacional muito bem executado. Um está executando a tarefa e o outro está protegendo institucionalmente, protegendo juridicamente. Há 10 anos atrás não tinha CV em todos os estados da federação. Hoje tem CV em cada estado desse Brasil. É normal isso? A gente vai ficar aqui cego, calado, assistindo o nosso país ser sequestrado, aplaudindo um canalha que diz que é lamentável 120 terroristas morrerem, mas que não fala uma palavra de homenagem para os policiais. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Antes eu tinha só aversão a esse governador. Hoje eu tenho nojo.
Nojo, um cara que estava posto por uma sociedade de bem, infelizmente, sem consciência política, enganada muitas vezes, que cai no discurso e trabalhando lá todo santo dia em defesa das facções, em defesa dos inimigos públicos da nação. Faccionado, gente, era pra ser caçado nas ruas como se fosse uma peste, uma praga, sabe? Política de abate de javali, porque é uma praga invasora aqui no nosso país. O faccionário deveria ser sujeito à mesma política, não era pra ser um cidadão de direitos, porque ele não é nem um cidadão nacional, ele ocupa um território invasor dentro do nosso território interno, com leis próprias, com armamento próprio, com exército próprio. Então ele é uma praga que está dentro do território nacional e precisa ser tratado como tal. E a defesa da política que a gente faz aqui é essa, a de recuperar o nosso país das mãos do terrorismo.